Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Construções como metrô, estradas, portos, aeroportos, entre outras obras de infraestrutura, beneficiam os aspectos sociais e econômicos, mas podem causar sérios danos ao meio ambiente. Por isso, existem as compensações ambientais, e esse é o tema do programa de hoje. Saiba como as nossas leis estabelecem que parte dos investimentos em infraestrutura seja direcionada à preservação do meio ambiente. Veja a entrevista com Luiz Antônio Cortes, coordenador de Relações Institucionais da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, que nos fala sobre como os impactos ambientais desses serviços estão sendo compensados. Conheça o que já está sendo feito pelas concessionárias de rodovias em prol da natureza. Da mesma maneira que infraestrutura e urbanização estão ligados à qualidade de vida, elas também têm relação direta com os danos ambientais, mas as soluções já aparecem. Para muitos historiadores, a roda foi um dos maiores inventos de todos os tempos. Acredita-se que ela foi inventada há 5.000 anos pelos povos da Mesopotâmia, onde atualmente fica o Iraque. As civilizações antigas já pensavam no transporte como forma de melhorar a qualidade de vida. Antes do descobrimento do Brasil, os antigos incas construíram mais de 6.000 quilômetros em estradas pavimentadas na Cordilheira dos Andes. Há muito tempo já se pensava em facilitar o deslocamento individual, coletivo e de cargas. Atualmente nós contamos com infraestrutura como metrô, rodovias, aeroportos, ferrovias, portos e também usinas geradoras de energia, estações de tratamento de esgoto. Essas obras trazem benefícios à sociedade e à economia do país, mas podem gerar danos ao meio ambiente. Pensando nisso, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação determina que todo investimento gerador de impactos ambientais precisa compensar os danos à natureza. Segundo Fernanda Bandeira de Mello, coordenadora de compensações ambientais da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, o decreto federal obriga que até 5% do total da obra deve ser destinado à preservação de parques e unidades de conservação. Via de regra, a gente sempre tenta vincular o dano ao benefício, ou seja, sempre que possível, a unidade que é impactada recebe os recursos da compensação ambiental para a sua implementação e seu aperfeiçoamento. Dois grandes exemplos são o Rodoanel Oeste, com investimento de 7 milhões de reais em compensações ambientais, e o Rodoanel Sul, com 50 milhões de reais. Um exemplo interessante é o Rodoanel Sul, que a aplicação ela vai gerar parques lineares que vão proteger o acesso às áreas de mananciais e às áreas aí já de APAs, tanto do Bororé como do Capivari, da pressão que essa obra poderia surgir, fazendo então um corredor de biodiversidade, que é uma das intenções da aplicação desse recurso. Aliar eficiência em infraestrutura de transportes e sustentabilidade é um desafio para o mundo inteiro. Como funciona a lei que pretende remunerar por um serviço ambiental? A lei se baseia no fato de que os impactos econômicos a terceiros devem ser contabilizados e compensados. É o que os economistas chamam de externalidades. Quando essas externalidades forem negativas, que é o caso, por exemplo, da poluição, do desgaste ambiental, o poluidor tem que pagar, deve pagar pelos malefícios causados. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém causa um benefício, se tem uma externalidade positiva, nada mais justo de que receba pelo benefício trazido. É neste princípio que se insere o pagamento pelos serviços ambientais, dentre os quais os serviços florestais, os benefícios causados pelas florestas, que preservam a água, regulam o clima e protegem a biodiversidade. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário,
pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental e tendo produtos certificados que deem a todos aqueles que estiverem comprando produtos brasileiros a certeza de que na produção dos mesmos não houve a devastação dos recursos naturais. E no próximo bloco, fique com a entrevista com Luiz Antônio Cortes, coordenador de Relações Institucionais da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, que vai nos falar sobre as compensações ambientais desses serviços na capital. Olho vivo, consumidor. Um veículo a diesel rodando por uma estrada mal conservada pode ter uma perda energética de 63%, gastar 8 litros a mais de óleo diesel e ainda aumentar a emissão de gás carbônico em 24 quilos por tonelada transportada a cada 500 quilômetros. Você sabia que só na rodovia SP-340 trafegam cerca de 3 milhões de caminhões anualmente? Se fossem realizadas obras de melhorias nessa estrada, poderia haver uma redução de emissões de aproximadamente 70 mil toneladas de gás carbônico por ano. O Viver Sustentável está de volta com o tema Compensações Ambientais. Em entrevista ao nosso programa, Luiz Antônio Cortes, coordenador de Relações Institucionais da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, nos conta de que forma ocorre a compensação ambiental desses serviços na capital paulista. Cortes, a compensação ambiental é cobrada nas obras que causam significativo impacto aos recursos naturais. No caso, vocês aqui com o metrô, com a CPTM, com a EMTU, também estão fazendo compensações ambientais? Sim. O governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, está desenvolvendo um plano muito ambicioso de renovação, de ampliação, de modernização do transporte público nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Esse plano envolve inúmeros projetos, tem diversas obras de expansão, que são naturalmente com um impacto mais significativo, tem obras de modernização, de atualização. Todos esses projetos são submetidos aos órgãos ambientais, que por sua vez determinam qual será a compensação necessária, aquela compensação que deve ser feita. Em alguns casos com a contribuição ao SNUC, destinando 0,5% do valor do investimento ao SNUC. Em outras situações, quando há, por exemplo, uma supressão de vegetação, quando é preciso remover alguma árvore, retirar algum exemplar, os órgãos ambientais determinam qual será a compensação, qual será o plantio, onde isso deverá ser feito, de que maneira. No caso, aqui, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de São Paulo, ou das cidades da região metropolitana, determinam onde fazer essas obras de compensação. Quais as mais importantes que vocês têm feito? Nós temos feito o plantio de alguns milhares de mudas, né? A CPTM, que opera os trens metropolitanos, ela recentemente fez o plantio de mais de 3.300 mudas na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, em compensação às obras de expansão da linha 9 Esmeralda e da implantação de algumas estações na linha 12.
Agora, além disso, existe um caso muito interessante, uma proposta muito interessante, que é a de criação de novos parques, quer dizer, de concentrar esse replantio, essas intervenções de compensação, para favorecer a criação de novos parques que a gente tanto necessita e que tanto o governo do estado quanto a Prefeitura de São Paulo vem desenvolvendo e ampliando as áreas verdes. Cortez, uma curiosidade. O último remanescente dos cerrados aqui na região metropolitana está em Caieiras, no Parque Juqueri. A informação que temos é de que a CPTM está realizando obras de compensação neste cerrado. É fato. Esse é um projeto muito interessante. A CPTM vai recuperar essa área de cerrado. É uma área de 30 hectares remanescente, o último remanescente de cerrado na região metropolitana. A CPTM fará uma intervenção de forma a restaurar, a recuperar todo o Parque Estadual do Juqueri, que tem mais de 34 hectares. Vai fazer o plantio de 23 mil mudas de espécies nativas e contribuir para a diversificação, para o aumento da biodiversidade no parque, que passará de 16 espécies nativas hoje presentes, cadastradas, para 70 espécies. Essa é a compensação extremamente interessante que foi acertada com os órgãos estaduais. Ou seja, existem hoje viveiros que conseguem produzir mudas nativas para esse plantio. Exatamente. Essas mudas são provenientes de viveiros, são já mudas de um bom porte, porque o órgão ambiental determina qual deve ser o tamanho da muda, não pode ser uma muda muito pequena, ela tem que ter um determinado diâmetro, que é o que se chama diâmetro na altura do peito, de tal maneira que o volume dessas mudas que serão plantadas possa compensar aqueles exemplares que foram retirados, que foram removidos para a implantação das obras. Uma outra informação que temos é de que em Guaianazes, Parque Guaratiba, também será feita uma compensação ambiental. Nesse caso, é uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo. A CPTM doou a área onde a Secretaria do Verde implantou o Parque Guaratiba ali em Guaianazes, uma região que era muito carente de áreas verdes e agora conta com esse parque. Todas essas obras, elas têm sido muito requisitadas para fazer compensação ambiental ou, na realidade, sendo uma região já urbanizada, as árvores suprimidas, a vegetação suprimida é relativamente pequena? Se comparado ao tamanho do investimento, à importância das obras, realmente o impacto que essas obras causam, os impactos negativos na fase de implantação das obras, são impactos pequenos. Né? São áreas já urbanizadas, antropizadas, né, com grande presença humana, e eventualmente há sim a necessidade de suprimir um exemplar arbóreo, uma árvore, às vezes um conjunto pequeno de árvores. Agora é importante lembrar também, sempre que a gente começa um projeto, o primeiro passo é fazer um cadastramento da vegetação existente. E muitas vezes o projeto original, a concepção é alterada para evitar que seja necessária a supressão de uma massa arbórea mais significativa, seja por ser formada por espécies nativas ou talvez até pelo seu porte. Bom, o importante é a gente ter a convicção de que todas essas obras estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida da população que vive aqui na região metropolitana de São Paulo. São 20 milhões de pessoas e essas obras todas respeitando a legislação ambiental, respeitando os recursos naturais e fazendo, quando necessária, a compensação. Muito obrigado pela sua participação. Tata, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os amigos. Muito obrigado. Se você também quer mandar suas perguntas ao nosso programa, envie e-mail para contato@viversustentável.net. E no próximo bloco, você vai ver quais são as compensações ambientais feitas pelas concessionárias de rodovias. O Viver Sustentável pergunta: qual é a porcentagem aproximada da malha rodoviária brasileira pedagiada? Letra A, 5%, B, 10%, C, 15% ou letra D, 20%. A resposta correta você confere no próximo bloco.
bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a porcentagem aproximada da malha rodoviária brasileira pedagiada. A resposta correta é a letra A, 5%. O Viver Sustentável está de volta e o tema de hoje são as compensações ambientais. No primeiro bloco, nós vimos que as obras de transporte coletivo e individual beneficiam nossa qualidade de vida, mas podem prejudicar o meio ambiente. Por isso, são feitas as compensações ambientais. Veja qual é a contrapartida das concessionárias de rodovias. São 51 as concessionárias de rodovias em todo o Brasil. As concessionárias operam em 8 estados. Em Pernambuco e depois da Bahia até o Rio Grande do Sul, né, no sul e no sudeste. As concessionárias operam hoje 14 mil quilômetros de rodovias. A operação de rodovias pela iniciativa privada proporciona a melhoria das condições de tráfego e gera receitas à União e aos estados e municípios. Desde o início do programa de concessão, no período então, 96 a 2008, as concessionárias tiveram uma receita de 40 bilhões de reais. Disto, 75% foi aplicado em investimentos e na operação de rodovias, que é fundamental, né? Além disso, as concessionárias ainda recolheram, entre tributos federais e tributo municipal, 6 bilhões e meio de reais. Esse sistema privado de administração de estradas também tem um saldo positivo quanto às questões ambientais. Concessionárias como a CCR Nova Dutra, responsável por uma das principais rodovias do país, a Dutra, possui um enorme viveiro de mudas de árvores nativas. Algumas das áreas beneficiadas com o projeto de reflorestamento são a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, localizada em Roseira, São Paulo, e o Parque Natural Jardim Jurema, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. As mudas servirão também para a recuperação de áreas degradadas das margens da rodovia e para promover a educação ambiental de crianças e jovens. A concessionária Autovias, que atua no interior de São Paulo, também possui um complexo programa de recuperação do meio ambiente. A parceria com o Jardim Botânico de Franca e o plantio de mais de 200 mil mudas de árvores nativas são motivo de orgulho à concessionária. Além disso, está em andamento o Programa Ecológico de Compensação Ambiental, que visa a recuperação de canteiros que margeiam as rodovias e o reflorestamento de hortos, parques, áreas de nascentes e mananciais de abastecimento de água. As rodovias foram construídas com passagens para o deslocamento de animais silvestres, preservando assim a fauna nativa. A Rodossol, atuante no Espírito Santo, é um bom exemplo de sustentabilidade. O sistema de monitoramento da fauna silvestre faz a catalogação dos animais em passagem pelos faunodutos. Pensando em cidadania, ela realiza programas de conscientização ambiental, de integração entre alunos e família e de saúde bucal para crianças entre 3 e 14 anos da rede pública de Guarapari. É só sorriso. Mas durante a operação e manutenção das rodovias, as concessionárias também precisam ter uma atuação presente para evitar os possíveis danos que nós, usuários, podemos causar ao meio ambiente. Ela tem atuado, por exemplo, em montar esquemas de atendimento a acidentes com produtos perigosos para evitar que esses cheguem às fontes de abastecimento. As concessionárias também têm um programa de retirada de lixo das rodovias. E isso é muito importante porque se esse lixo continuar lá, ele vai ser levado também para as fontes de abastecimento de água. Só para ter um exemplo, no sistema enchente de Grandes, são retirados por mês 100 toneladas de lixo. Agora, precisamos fazer a nossa parte. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e como funciona o mercado de carbono? O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é um sistema previsto no Protocolo de Quioto, baseado no Cap and Trade,
capturo e vendo, que permite que as nações industrializadas compensem as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos desenvolvidos por países em desenvolvimento, países emergentes, projetos estes que sequestrem o CO2 da atmosfera ou substituam energias sujas por energias limpas. Esses recursos podem ajudar a construir um novo tempo, um tempo em que nós descarbonizamos a atmosfera e passamos a construir uma nova etapa com energia limpa, renovável e sustentável. Professor, o que é o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, previu que todas as nações industrializadas, incluídas no anexo 1, teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa em 5,5%. Isto em relação aos gases que eram emitidos em 1990. E foi dado um prazo de 2008 a 2012 para que estas nações cumpram o compromisso. Por que se comenta que o Protocolo de Quioto fracassou? Em primeiro lugar, o maior poluidor, o maior emissor de gases do efeito estufa, que são os Estados Unidos, não assinaram o Protocolo de Quioto. Em segundo lugar, muitas das quase 200 nações que ratificaram, que assinaram o Protocolo de Quioto, não o cumpriram. Assumiram o compromisso de reduzir em 5,5% as suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que emitiu em 1990 e, em lugar de diminuir, aumentaram essas emissões de 1997 até hoje. É isso aí. Para mandar suas dúvidas e sugestões ao nosso programa, envie e-mail para contato@viversustentável.net. Acesse também nosso site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Tchau!